Olá, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Mais um estudo do canal Anunciando o Verbo Vivo e hoje nós vamos falar a respeito da promessa que o Senhor Jesus fez para o ladrão que se arrependeu na cruz, porque ele pediu para que o Senhor se lembrasse dele quando viesse no seu reino. E o Senhor prometeu dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Será que realmente era possível do ladrão estar com o Senhor no mesmo dia lá no paraíso? Se vocês quiserem saberem a nossa opinião, que será totalmente embasada na palavra, eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Sim, nós sabemos que tem duas interpretações no nosso meio e que basicamente se refere a o Senhor Jesus prometeu para o ladrão que ele estaria no mesmo dia, lá no paraíso, e outros comentaristas dizem que não era esse o sentido que o texto está apresentando, não seria o sentido que o Senhor Jesus quis passar. Por causa que, se vocês puderem observar, o grego, irmãos, ele não é escrito com vírgula, ele não tem essas acentuações que nós temos na língua portuguesa. Então, vai do tradutor, a hora que estava transcrevendo a Bíblia para o nosso idioma, transferir desse jeito para a nossa linguagem, para uma interpretação. Ele quis dar uma interpretação. Então, Lucas 23, o verso 43, que é o que eu li para vocês, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você fazer o uso errado da vírgula, nesse caso aqui, você vai ter dois sentidos. Esse sentido que o Senhor estava prometendo para o ladrão que ele iria estar com ele no mesmo dia lá no paraíso, e de uma outra forma, usando a vírgula de um outro jeito, depois do hoje, ele estava afirmando que eu te declaro agora, nesse dia, nesse momento, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso, porque eu não vou me esquecer de você. É isso basicamente. E já para adiantar, a nossa opinião seria a segunda versão, que seria, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Tem um detalhe aqui, irmãos, que a palavra que, quando a gente clica no aplicativo, ela não aparece. Essa palavra foi colocada, inserida pelo tradutor para que tivesse concordância com o português. Então, o texto claramente seria assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí você vai ter que fazer o uso da vírgula de forma correta. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O Senhor estava declarando para ele, prometendo para esse ladrão que se arrependeu: hoje, você vai estar comigo no paraíso, eu vou lembrar de você. Eu vou ler o verso 42 só para pegar o contexto. E acrescentou o ladrão falando para o Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão estava pedindo para que o Senhor lembrasse dele. Aí Jesus lhe respondeu, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que não existe no original, então você vai ter que colocar a vírgula depois do hoje. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Alguns lê, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu vou mostrar para vocês que essa versão está errada. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, dando a entender que ele estaria com o Senhor no paraíso no mesmo dia, é uma versão errada e identifica que as pessoas, os pastores ou os comentaristas não entendem completamente, não tem uma visão, né, uma visão panorâmica da Escritura, porque existem requisitos para você interpretar o que está escrito aqui. O primeiro, você tem que entender sobre os dias da criação. Como assim os dias da criação? Você vai ter que entender, através de Gênesis, que o dia ele começa no pôr do sol, ele começa à noite. Basicamente, a partir das 6 horas da tarde. Então, a partir desse momento, se inicia um novo dia. Porque lá em Gênesis, nos dias da criação, diz assim: e houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e aí por diante. Tendo esse contexto em mente, que o dia começa
no pôr do sol, vocês vão ter que entender sobre as vigílias da noite e as horas do dia. Basicamente, lá, nesse período do Império Romano, estava assim, as vigílias da noite, eram 4 vigílias da noite, de 3 horas cada. Primeira vigília, de 6 às 9, a segunda vigília, de 9 ao meio-dia, à meia-noite, a terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã, e a quarta e última vigília, de 3 às 6 da manhã. Essas são as vigílias da noite, e as horas do dia compreende, assim, de 6 às 9 da manhã é a terceira hora do dia. De 9 horas ao meio-dia é a sexta hora do dia. E de meio-dia às 3 da tarde é a nona hora. Então, tendo isso tudo em mente, a gente vai poder entender agora através dos textos que eu vou mostrar aqui para vocês. Lucas 23, continuando o contexto imediato, eu vou mostrar para vocês que era impossível do Senhor estar com ele no paraíso no mesmo dia. Vocês vão ter que entender através dos dias da criação, das horas do dia, né? Tanto das vigílias da noite e horas do dia, e também das festas fixas do Senhor, Páscoa, Asmos e Primícias. Vocês vão ter que entender esses 3 requisitos. Agora vocês vão poder entender porque, de fato, aquele ladrão que se converteu não poderia estar no mesmo dia que o Senhor Jesus no paraíso. Porque, tendo em mente que os dias da criação, o novo dia começa depois do pôr do sol, e eu mencionei a Páscoa, Asmos e Primícias, vocês vão poder entender agora. Porque, sendo a Páscoa celebrada no dia 14, eles teriam que comer o cordeiro no dia 14. No dia 15 seria os Asmos, onde seria um sábado, porque a palavra sábado não significa o 7º dia, a palavra sábado significa descanso. Então, de uma transição de uma festa da Páscoa para os Asmos, teria um shabat, teria um descanso. Na festa dos tabernáculos, dia 15, esse primeiro dia, porque são festas de 7 dias, tanto os Asmos como os tabernáculos são festa de 7 dias. Então, no dia 15 é um shabat, tanto nos Asmos, tanto na festa dos tabernáculos. Nesse dia 15 seria o shabat, então um dia de descanso solene. Portanto, dia de descanso solene vos serão. Então, voltando aqui para a Páscoa, Asmos e Primícias, 14, 15 e 16, as primícias dando o dia 16, que é o terceiro dia a contar pela Páscoa, correto? A contar pela Páscoa, 14, 15 e 16, primícias o Senhor ressuscita nas primícias, ao terceiro dia. Aqui, mais uma informação, não seria 3 dias de 24 horas cada, não daria 72 horas, daria muito menos. Igual eu falei para vocês, o dia começa ao pôr do sol. Então o Senhor não ficou 72 horas lá no Sheol também. Mas essa é uma outra história, um outro assunto para um outro estudo. Agora eu vou ler para vocês, continuando o verso, vocês vão entender que o Senhor Jesus, ele morreu antes, ele rendeu o seu espírito no dia 14, ele já tinha entregado o seu espírito, ou seja, ele já tinha expirado. E os 2 ladrões no dia 15. Ou seja, de forma que era impossível desses 2 ladrões, do ladrão que se converteu, estar com o Senhor Jesus no mesmo dia, lá no Sheol, lá no paraíso. Era completamente impossível deles estarem no mesmo dia, dele estar no mesmo dia. Porque o Senhor, para cumprir a Páscoa, ele teve que se entregar dia 14 e morrer dia 14 mesmo. Ao passo que o ladrão, os 2, foram mortos, eles tiveram que quebrar as pernas deles, dos 2, no dia 15. Lucas 23, 44 ao 46. Já era quase a 6ª hora, e escurecendo-se o sol, então, quase a 6ª hora, que é a hora do dia, compreendia o período de 9 ao meio-dia. Então, de 9 ao meio-dia, era a 6ª hora. Houve trevas, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, ou seja, de meio-dia
às 3. Foi de 9 ao meio-dia, hora sexta, e de meio-dia às 3, hora nona. Então esse é o horário que o Senhor Jesus ele entregou o seu espírito. Ele morreu na hora nona, igual vai dizer aqui. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Hora nona, meio-dia às 3 horas da tarde. Ou seja, ele teve que cumprir a Páscoa antes do pôr do sol. Está bem claro aqui, hora nona. Eu mostrei para vocês as vigílias da noite e as horas do dia. É importante para vocês compreenderem essa questão aqui que é difícil, sim, eu sei. Vocês precisam entender sobre os dias da criação e sobre as festas do Senhor. Agora, nós vamos ver que horas, que dia que os ladrões eles morreram. Vai estar em João capítulo 19, 31 ao 33. O verso 31. Então, os judeus, para que no sábado, esse sábado não é o sábado do sétimo dia, não é o sábado do sétimo dia, esse sábado é o sábado dos asmos, que eu expliquei para vocês, que tanto os asmos, tanto a festa dos tabernáculos, existe esse dia solene de sábado, que é um dia de descanso, mesmo sem ser o sábado do sétimo dia. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação dos asmos, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas. Eles estavam vivos no dia dos asmos. Nesse dia aqui de manhã, esse dia 15, eles estavam vivos. Então pediram para que se quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao do outro, que com ele tinham sido crucificados. Quebrar a perna do primeiro e do outro, que com Jesus tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, do Senhor Jesus não foi necessário quebrar as pernas, porque ele já tinha expirado, entregado o seu espírito no dia 14, o dia anterior, que é a Páscoa. Os ladrões no dia 15, tá bom? Então, olha para você ver, dá para compreender pelos versos aqui, pelo próprio contexto imediato lá em Lucas 23. Também, se você for em João, vai completar a informação com os soldados. E você vai, se quiser entender de forma mais precisa, você vai ter que entender sobre os dias da criação, quando se inicia um novo dia para Deus, para o Pai, e também Páscoa, asmos e primícias, que são os testemunhos do Senhor. Sem isso não dá para entender essa questão aqui. Então o estudo é esse. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem um gostei. E até o próximo estudo. Shalom!